Bom dia, Mato Grosso do Sul. Eu sou o doutor Luiz Ovando e começa agora o nosso programa Tribuna da Saúde na TV Educativa. Hoje, nós vamos responder as principais dúvidas da nossa população em relação à saúde, principalmente caracterizando aquilo que nós já conhecemos como Tribuna da Saúde. A população vai se apresentar. E, além disso, nós vamos também falar sobre o clínico no Brasil. A nossa produção foi às ruas de Campo Grande e trouxe algumas perguntas. Nós vamos ouvir a primeira sobre ácido hialurônico. Mas antes disso, eu quero aqui comentar com vocês sobre a questão do clínico. Recentemente, nós fizemos o lançamento na Câmara Federal da Frente Parlamentar de Valorização do Clínico e Resgate da Identidade Médica. Infelizmente, nós temos vivido tempos trabalhosos na medicina, mas mais especificamente na saúde. Por quê? Porque, infelizmente, as pessoas acham que o clínico é aquele médico que não sabe absolutamente nada. É aquele indivíduo que está despreparado, que não consegue resolver os problemas. Lê do engano. Você que está nos assistindo, é importante que você entenda o que significa o clínico. O clínico é aquele médico que consegue integrar todo o conhecimento da medicina, inclusive temperado com uma questão da experiência médica. Ou seja, o clínico é aquele indivíduo que, olhando no paciente, ouvindo as suas queixas, examinando, faz a hipótese diagnóstica e, diante da hipótese diagnóstica, ele faz o tratamento adequado, mais apropriado para aquela situação. E o que nós temos visto hoje na medicina, mais especificamente saúde? Porque as pessoas confundem um pouco medicina e saúde. Medicina é ciência. Saúde é o conjunto de situações e demandas onde a medicina também participa. Então veja que quando a gente fala em saúde, você está dentro do processo. Quando a gente fala em saúde, o trânsito está dentro do processo. Quando a gente fala em saúde, a psicologia está dentro do processo. E sendo assim, é importante que a gente entenda que o clínico é aquele indivíduo que consegue integrar todo esse conhecimento e faz com que, de uma maneira geral, você possa ser preciso no diagnóstico, providenciando o tratamento adequado, evitando o gasto desnecessário que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo uma epidemia de gasto nesse país, em que as pessoas chegam e dizem: eu estou com dor de cabeça, então você vai fazer uma tomografia. Está tudo errado. Não é esse o procedimento. Então eu desafio o nosso telespectador, que está entendendo já realmente o que significa o clínico, a valorizar o clínico, ou seja, dar ao médico, aquele que cuida de você, o real valor, para que verdadeiramente nós tenhamos uma medicina atendendo a demanda da saúde na altura do que você tem necessidade e dignidade de receber. Então, voltando agora à questão das perguntas, que é o fundamento do nosso programa Tribuna da Saúde, eu quero aqui ouvir a pergunta sobre o ácido hialurônico. Bom dia, doutor Luiz. Meu nome é Ariane. Eu gostaria de saber se o ácido hialurônico usado hoje nos procedimentos são prejudiciais à saúde. Ariane, o ácido hialurônico é uma substância que nós temos no nosso organismo, em grande quantidade. Nós temos vários compartimentos do corpo e o espaço extracelular é uma parte onde nós seguramos a água do organismo. E o ácido hialurônico, ele é fundamental para manter as pessoas hidratadas. Então veja que quando você pergunta o ácido hialurônico que as pessoas usam para estética, injetando, tomando, não faz mal. Tudo que é necessário no nosso organismo, inclusive veja os alimentos. Se você comer em excesso, faz mal. Se você beber água em excesso que você precisa e sem a qual você não vive, faz mal. Então, qualquer procedimento em exagero faz mal.
Então, o ácido hialurônico ele faz parte do nosso organismo, ele está lá no espaço extracelular, ele segura o líquido no organismo, dá a tonicidade, dá a beleza da pele, aquele aspecto de hidratação brilhosa, inclusive, e não faz mal. Agora, quando nós, de alguma forma, exageramos, introduzimos, ele acaba gerando uma reação inflamatória no determinado local que foi injetado. Então, aí faz mal. Então, por isso, a importância da serenidade e do equilíbrio na abordagem de qualquer procedimento estético, naturalmente, que a pessoa que vai proceder, que vai fazer o procedimento, né, naturalmente ela sabe disso. Agora, beleza é alguma coisa que desaparece, então você tem que ter algum cuidado para não se expor excessivamente a procedimentos que no final podem causar, inclusive, reação inflamatória na pele, cicatrizes e, consequentemente, piorando o resultado ao invés da beleza que se quer. Dando continuidade, nós vamos ouvir agora uma outra pergunta. Bom dia, doutora Wanda. Meu nome é Clodoaldo Rodrigues. Gostaria de saber, meu pai sofre de pressão alta. Será que eu poderia vir a ter também? Qual é a prevenção? Clodoaldo, pressão alta é uma inadaptação ao meio. Nós criamos uma sociedade onde as pessoas, de uma maneira geral, vivem ansiosas, preocupadas, numa competição muito grande. E, infelizmente, diante dessa sociedade, nós nos privamos de um elemento fundamental que é o movimento. Então, nós entramos no carro, no elevador, na motocicleta, em tudo quanto é na esteira rolante, tudo quanto é lugar que você vai, há conspiração contra o movimento. E, consequentemente, as pessoas, além da tensão e do estresse emocional, psicológico, elas passam a não se exercitar adequadamente e, consequentemente, aumentam de peso. Então, isso já são fatores de risco. Então, do ponto de vista genético, que nós todos herdamos dos nossos ancestrais, no caso, pai e mãe, né, é importante entender que se a pessoa for hipertensa, ela nos lega a alguma situação facilitando a possibilidade. E se você tiver ambiente, né, como esse que você cita, de ser filho de hipertenso, e se o ambiente for, vamos dizer assim, provocador de situações, se você engordar, você ficar tenso, comer sal em excesso, né, beber em excesso, você poderá ser hipertenso. Não é obrigatório. A probabilidade existe. Portanto, você já tem um risco, um fator de risco que é a genética. Seja cuidadoso e evite as outras situações, principalmente o sedentarismo, porque o sedentarismo é um grande fator determinante de hipertensão. Dando continuidade ao nosso Tribuna da Saúde, nós vamos ouvir outra pergunta. Bom dia, doutor Luiz. Meu nome é Daniela e eu gostaria de saber sobre diabetes gestacional. Qual a causa e como é o tratamento? Essa pergunta, Daniela, é muito importante, né? De uma maneira geral, nós estamos vivendo, e aqui a semelhança da pergunta do Clodoaldo foi anterior em relação à pressão alta. A diabetes ou o diabetes, os dois são corretos, é importante que você saiba disso. Está aumentando no mundo, né? Nós temos, da dependência da idade, 18% de diabéticos até os 60 anos e aumenta significativamente depois disso. É bem verdade que existem algumas situações, como a criança, que pode ter as suas células produtoras de insulina degenerada por uma virose, aí elas têm o diabetes infanto-juvenil. Mas você está me perguntando da gestante. Então, eu falei do Clodoaldo porque as pessoas ficam paradas e, de uma maneira geral, as mulheres hoje em fase de reprodução, ou seja, até os 45 anos, elas têm aumentado de peso. E quando engravidam, por ocasião da gestação, os hormônios placentários, eles fazem com que as mulheres tenham uma resistência à insulina, porque é preciso deixar a quantidade de glicose aumentar no corpo. E por isso elas acabam tendo tendência a aumentar a glicose e acabam ficando diabéticas durante a gestação.
Então, aqui é apenas uma questão de conceito. Diabetes gestacional é um diabetes, ou seja, glicose que aumenta acima de 126. Existe uma confusão muito grande de critérios sobre isso, viu? Nós não vamos entrar nisso porque nós vamos perder tempo e vamos deixar de responder o que é importante. Então, acima de 126 em mulheres, em que você começa a ver, inclusive, hemoglobina glicada acima de 6,5, é importante considerar que você possa estar entrando no diabetes gestacional. E o que fazer? É dieta inicialmente. Quando a coisa é muito elevada, então aí usa-se alguns medicamentos, naturalmente, para baixar o nível de glicose e o médico que está acompanhando vai orientar. O que é o problema do diabetes gestacional? O excesso de glicose na mãe faz com que a criança desenvolva muito dentro do útero. É muita comida e a criança engorda. E isso acaba levando a problemas por ocasião do parto. E essa criança, inclusive, logo após o nascimento, ela pode, diante de um quadro de hiperglicemia da mãe, quer dizer, passa da mãe para a criança, faz com que, a hora que ela já não tem mais a alimentação da mãe, ela possa cair a glicose e isso é prejudicial também. Então veja que é um problema o diabetes gestacional. Primeiro, emagrecer, não se programar para ficar grávida, né? E procurar o médico vendo verdadeiramente para que você não tenha problema. Nós vamos para um breve intervalo, né? E já voltamos para outras perguntas que os nossos telespectadores fizeram. Não saia daí, nós já voltamos. Voltamos a apresentar o Tribuna da Saúde, aqui na TV Educativa de Mato Grosso do Sul. Acompanhe ao vivo pelo portal da Educativa e participe pelo WhatsApp 99832 1122. Voltamos a responder as perguntas do público sobre saúde. Nós temos aí uma pergunta interessante. Vamos ouvir a pergunta. Doutor Luiz, bom dia. Meu nome é Dinalva e gostaria de saber sobre enxaqueca. Na realidade, eu não aguento mais tomar medicação para enxaqueca. E eu sinto muita dor de cabeça de enxaqueca, é muito rápido. E tudo que o pessoal me indica, eu já passei por vários médicos, várias consultas, e nada resolve, nada me ajuda muito. Na realidade, passa a dor, mas depois ela volta e volta com mais força. Dinalva, enxaqueca só tem uma vantagem. Dizem que as pessoas que têm enxaqueca são inteligentes, porque aumenta o fluxo cerebral, né? A enxaqueca é um problema neurológico funcional. O que significa isso? De uma maneira geral, as pessoas têm aquilo que nós chamamos de pródromos. A gente não sabe bem por que, né, o hipotálamo, que é uma área do cérebro que controla várias funções, inclusive a circulação cerebral, desequilibra. A gente não sabe isso. A gente sabe que, infelizmente, as pessoas começam a ter aquilo que se chama pródromo, é aquilo que vem antes, né? E o que vem antes, no caso específico, é aquela sensação de formigamento na língua, no lábio, na hemifácie, um lado do rosto, né? Estrelinha na vista, dificuldades, inclusive, para falar às vezes. Isso é porque as pessoas entram na fase de vasoconstrição, diminui o fluxo cerebral. E logo depois, algumas pessoas já sabendo disso, elas já tomam um remédio para abortar, o que a gente diz, a fase de vasodilatação, que é a fase da dor de cabeça, aquela dor de cabeça latejante, infelizmente. Então é importante que você atente para o fato de que existem elementos que desencadeiam a enxaqueca. E aí é importante você evitar esses elementos. Você está dizendo sobre o remédio. A enxaqueca, ela é muito mais comum na mulher do que no homem. E sendo assim, a gente sempre espera que a mulher, chegando na fase da menopausa, né, ou seja, pré-menopausa e menopausa, ela tenha a dor de cabeça reduzida e às vezes até suprimida. Ou seja, pode desaparecer.
Por que isso? Por causa da questão do hormônio estrogênio que a mulher tem. A mulher tem o hormônio estrogênio, ele tem uma vantagem que é de vasodilatação e ela tem a proteção cardiovascular, ela leva vantagem em relação ao homem, mas muita desvantagem em relação à vasodilatação cerebral, levando a dor de cabeça. Então, o que tem que ser feito? Primeiro, você evita aquelas substâncias, principalmente os conservantes, os enlatados, o álcool, determinadas substâncias que você já conhece serem os causadores da enxaqueca. Segundo, ver com o seu médico uma medicação preventiva. Existem vários remédios preventivos que causam pouco problema em termos de efeitos colaterais. E sendo assim, você pode perfeitamente usar isso de forma regular, evitando as crises, para que você possa viver melhor. Na verdade, toda dor de cabeça nova que aparece, você tem que procurar o médico. E interessante que a enxaqueca, ela compromete até crianças. Existe uma estatística, até os 10 anos de idade, que 2,7% até 20% das crianças podem apresentar, quando tem dor de cabeça, ela é de origem enxaquecosa. Portanto, é uma doença que até hoje não se sabe muito bem o que faz, o que desencadeia. Conhece-se bem aquilo que pode desencadear, no caso, são os alimentos, de uma maneira geral, as situações emocionais, e existem remédios que podem ser prevenidos. Dando continuidade, nós vamos ouvir agora um outro questionamento dos nossos telespectadores. Bom dia, doutor Luiz, tudo bem? Gostaria de saber se essa vacina da gripe ela é eficaz, se é para todas as idades, se pode tomar ela sem medo. Edinaldo, a vacina ela é eficaz, né? A gripe, ela tem, hoje nós temos vários vírus, né? Mas basicamente aquilo que é distribuído é influenza, né? Anti-influenza A e B, que na verdade muda. O vírus ele é muito mutável, ele varia as suas características, a sua aparência, a sua digital muda, e por isso todo ano existe uma vacina praticamente diferente em relação ao vírus. Você pode tomar sem problema, ela é eficaz, ela não é eficaz na totalidade, tem vacina, e as pessoas acabam dizendo, olha, eu no final tomei a vacina e peguei a gripe. Verdadeiramente a gente pega, muitas vezes, né? Por quê? Porque tem um vírus matreiro aí que ele se disfarça e acaba passando por cima daquilo que você tem em termos de defesa, mas não é uma gripe grave. É importante você se vacinar, você que está nos acompanhando, para evitar que você seja, principalmente se tiver acima de 60 anos, se tiver alguma comorbidade, diabetes, hipertensão, alguma outra doença, para que você não seja acometido de uma gravidade maior e, infelizmente, venha a ter uma pneumonia e ter problemas mais sérios no futuro. E agora nós vamos responder algumas perguntas que chegaram pelo WhatsApp. É importante a gente ver. Aqui diz assim, olá doutor, meu exame deu que minha ferritina é alta. Ouvi falar que doar sangue ajuda a baixar. Isso é verdade? Maria de Fátima. Maria de Fátima, é importante a gente entender que ferritina é uma proteína de fase aguda. O que significa isso? Proteína de fase aguda é aquela proteína que aparece quando a gente tem um quadro infeccioso. Às vezes, a ferritina não significa excesso de ferro, porque ela também é uma proteína de fase aguda que ela surge para combater as agressões, mas ela é uma proteína que serve de, vamos dizer assim, de guardião do ferro. E às vezes as pessoas têm a ferritina muito elevada e significa muitas vezes que ela está tendo um processo inflamatório crônico. E sendo assim, as pessoas perguntam assim, olha, se doar sangue melhora, você pode doar sangue, mas não vai melhorar. Já vou te adiantar, porque o organismo, quando percebe que você tira alguma coisa, ele simplesmente reage aumentando a produção. Então, procure ver se você não tem uma infecção crônica, um dente, sinusite, um processo inflamatório ativo nas vias urinárias, uma prostatite, uma oforite, ou seja, problema de ovário, problema de trompa, enfim. Qualquer situação pode manter a ferritina elevada. Agora,
Pode doar sangue? Pode doar sangue. Você pode doar sangue sem problema, mas não vai ser o tratamento. É bom que você diga. E não tem um remédio para baixar também. E essa história de ficar, não, eu tenho que ir lá tirar sangue e tal, também não é um procedimento correto. É importante que você acompanhe, veja se engordou muito, se a quantidade de sangue está muito elevada, faça com que você possa verdadeiramente reduzir o peso, reduzir a pressão, que geralmente acontece muito em quem tem pressão alta. Vamos a uma outra pergunta que chegou também pelo WhatsApp. Bom dia, doutor Ovando. A minha dúvida é sobre diabetes. Qual a diferença entre diabetes e pré-diabetes? Muito bem. Essa é a Sônia que faz a pergunta. Sônia, diabetes é aquilo que nós já temos caracterizado. Isso é número. Por exemplo, se você faz 2 dosagens de glicose em jejum, 126. Tomou todas as medidas, foi lá, dosou 120, 130. Passaram-se alguns dias, cuidou, fez de novo 128. Essas 2 dosagens diz para você que você é diabético. Agora, se você ainda não tem segurança, o médico vai lá e pede um teste oral de tolerância à glicose. O que significa isso? Você vai tomar uma garrafinha doce, né, 75 gramas de destrozol, vai dosar antes, vai dosar 2 horas depois. E é bom também que você dose a insulina, antes e depois da garrafinha doce. Por quê? Porque se você tiver entre 140 e 199, significa que você é pré-diabetes. Se você tiver 200 ou mais, numa medida, você é diabética. A mesma forma, a insulina também vai mostrar para você que, nesse caso específico, tem muita insulina ao invés de pouca insulina. O raciocínio lógico é esse: você tem pouca insulina, você é diabético. Não. A grande parte dos diabetes que nós temos hoje, o tipo 2, eles têm excesso de insulina e essa insulina não funciona adequadamente porque está tendo excesso de glicose e aumenta e o seu organismo fica resistente à insulina. Então é importante que você tenha isso. Agora, e o pré-diabetes? O pré-diabetes é essa situação que uma hora você está com a glicose de 126, a outra dosagem está 118 e a sua insulina está subindo. Resumo da ópera para que você possa se proteger. Reduza ingestas, comece a se movimentar, faça uma avaliação cardiovascular antes de começar o exercício e emagreça. Deixe de lado a bebida alcoólica, o excesso de doces, massas, refrigerantes, que aí a coisa vai começar a melhorar. Nós temos ainda mais uma pergunta que também nos chegou pelo WhatsApp. Bom dia. Por que quando a gente envelhece fica mais difícil cicatrizar um ferimento? Essa aqui é a pergunta da Ercília Borba. Ercília, o envelhecimento naturalmente já é uma disfunção. Você não tem uma dificuldade específica da cicatrização, a não ser que você seja diabético, a não ser que você tenha circulação comprometida naquele determinado segmento. E aí, de uma maneira geral, o envelhecimento todo acontece porque as artérias vão entupindo e está faltando sangue em todo o organismo. Então, o que a gente sempre alerta é que as pessoas às vezes não sabem, até então elas não sabiam que eram diabéticas. Quando se machucam, vão para o hospital, fratura uma perna, fratura algum osso, né? Elas acabam percebendo que são predispostas a infecções e muitas vezes retarda a circulação, retarda a cicatrização em decorrência de uma circulação comprometida. E aí, então, descobre. Mas o próprio idoso não significa obrigatoriamente que ele seja um indivíduo que tenha dificuldade de cicatrização. É um pouco mais lenta, mas assim ainda o suficiente. Sendo assim, nós chegamos ao fim e respondemos as perguntas e espero que tenham esclarecido a todos os nossos telespectadores. Eu quero pedir a você que siga nossas redes sociais através do @Dr. Luiz Ovando e vejo você no nosso próximo programa. Até lá e muito obrigado pela audiência.